Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Estamos na disciplina de Cidadania e Civismo e o tema oratória e retórica. Umas dicas aí de como nós podemos trabalhar, desenvolver nossa comunicação, não somente em sala de aula, como também na vida, no trabalho, futuramente. Se prepare, galerinha. Tem só uma vida pela frente. Bora lá? Embarque nessa aventura, vamos juntos. Vou mostrar para vocês os objetivos desta aula. Trabalho colaborativo. Desenvolver em pequenos grupos as técnicas de oratória e retórica. Eu acho que ficaria bacana nós pensarmos em dicas, inclusive. Então vamos dividir essa ideia de técnicas de oratória, com alguns tópicos que nós possamos aqui apresentar para vocês. Por exemplo, preparar a sua apresentação. Controle o nervosismo, aprenda a respirar, treine. Número 2. Escolha a linguagem mais adequada. Observe e corrija a sua postura. Demonstre confiança. Você pode estar o caco que for, mas na frente ali da apresentação, estufa o peito, como diz o outro, postura certa, força, segurança e confia que vai dar tudo certo. Tirando as brincadeiras de lado, é claro que todos nós temos uma vida e temos inúmeros, N situações em torno de cada um, isso é verdade. Mas você pode sim ter uma boa concentração, se preparar, treinar a leitura. Galerinha do sexto ano, leitura é fundamental. Aprendam a ler, ler sempre. Crie como uma rotina, um costume. Vai tomar um cafezinho da manhã? Leitura ali antes, depois. Torne isso uma rotina em suas vidas. É a base de uma boa argumentação, de uma boa comunicação. Professor, para você é fácil, você é professor, você é músico, aí você já consegue ter uma estratégia legal aí de se comunicar. Olha, eu considero até que longe de mim saber que tamanho é essa porcentagem. É bem verdade que eu acredito numa genética um pouquinho sim. Algo tipo, herdei da minha mãe essa forma de se expressar, essa comunicação. Pode ser. Mas olha, por outro lado, meu pai também é uma pessoa muito tímida. Então parece que eu pude aprender também com a vida e desenvolvendo com a leitura, com treinamento, uma forma também de se comunicar. Tudo é aprendizado. Não pense que minhas primeiras aulas também foram dessa maneira, não. Tive que observar, estudar a forma que eu me comportava frente às câmeras, de que maneira eu fazia os gestos, se estava muito poluído, visualmente falando, o timbre da minha voz, como que eu poderia organizar o momento de respirar, dar uma acalmada, ali dou uma acelerada até para chamar a atenção de vocês. Então, vai de cada pessoa. Agora, é claro, já começaria errado se eu iniciasse esse vídeo, ou melhor, esta aula, comentando sobre oratória, dizendo assim, então, vocês vão estudar comigo hoje algumas técnicas fantásticas para melhorar a comunicação e o seu público ficar motivado. Gente, você matou o público de tédio. Então você tem que entrar com aquela energia, tem que ter o timbre ali, tem que ter a pegada. Na música nós chamamos de feeling, é o sentimento. Imagina você tocando aquela música ali super legal e com aquela animação toda. Que isso? Jogue a energia, faça o instrumento participar junto com o seu corpo. Linguagem corporal é fundamental. Durante a aula nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, são as formas de comunicação, por exemplo, a Libras, que é uma forma de nós se comunicarmos através do nosso corpo, não apenas verbalmente, com as outras pessoas. Olha que bacana como que eu jogo o formato do corpo que eu me comunico com vocês. Então, postura, não exagere, não faça muitos gestos, bacana dar aquela equilibrada, não acelere, não fique ofegante, de maneira calma, tranquila, dê uma brincadinha ali para dar aquela descontraída, sair muito da formalidade. É legal você transitar das duas maneiras e não tem como escapar. Leitura. Sem arcabouço teórico, não tem como eu chegar aqui e enganar vocês com o que eu estou falando. Não tem como, tem que ter leitura, tem que ter estudos.
sabe? Tenham, ó, sabe, cuidado com com os vícios de linguagem, o famoso né, né, porque nós estamos falando da oratória, né, olha lá, esse né aí tem que dar cuidado com o tal do né, eu tenho outro vício de linguagem, né, que é o tipo assim, ó, tipo assim, cuidado com essas informalidades exageradas, né, e qual que é a outra vício de linguagem, ó, ou como é que é um ato falho, né, nem eu consigo lembrar qual que é um ato falho. Ato falho é quando a gente não consegue dominar o que nós estamos falando, olha que bacana. Então assim, estude você. Mas como que eu faço isso, professor? Já pensaram em fazer uma espécie de vídeos, vocês treinando como seria a apresentação do seminário, da sala invertida, ó, metodologia ativa. Agora nossa educação está falando sobre isso, todo momento. Sala invertida, seminários, vocês sendo os protagonistas da sala de aula. Então vocês têm que começar a entender o seu corpo humano, a sua voz. Quantas vezes vocês já levaram um susto, foi fazer um áudio ali pro chat com o coleguinha do lado, né? Aí você foi ouvir para ver, o que eu falei para ele lá? E você levou aquele, gente do céu, essa minha voz é horrível. Não, não é que é horrível, não é. É que você não está acostumado a ouvir a sua própria voz. Entender o seu corpo, entender as suas qualidades é fundamental para nós possamos desenvolvê-las e melhorá-las, inclusive. Certo? Vamos lá, próximo slide. De acordo com nossa aula, aponte algumas dicas de técnicas de oratória que podem ajudar na sua apresentação. Ó, daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa juntos, combinado? Voltamos, bora lá, vamos corrigir essa. Prepare sua apresentação. Controle nervosismo. Aprenda a respirar. Treine.
Escolha a linguagem mais adequada, observe e corrija sua postura, demonstre confiança. Galera, demonstre confiança. Você pode estar arrasado, né? O coraçãozinho tá lá, ó. Mas olha, na hora da apresentação, acredite em você, erga, porque ninguém ali sabe melhor do que você o conteúdo que você estudou. Somente você sabe aquele conteúdo. Afinal de contas, só você estudou, os outros são ouvintes. Eles vão ouvir o que você está para dizer. Então fique tranquilo, não precisa ficar assim, ai, será que ele percebeu que eu errei uma palavra ali? Galera, improviso acontece toda hora. Nossa, comigo em sala de aula, fazendo as gravações, na música, eu percebo vários momentos que a gente erra e transforma aquilo numa improvisação. A galera ainda olha assim, oh, que bacana, né? Ficou uma coisa diferente. Esse diferente não era bem o planejado, mas ficou bacana. Você, inclusive, sai daquela formalidade, do quadrado. Você foge do quadrado e consegue dar uma visão mais natural, certo? Uma espontaneidade. Achei até a palavra mais bacana aí. Vamos para o próximo slide. Seja objetivo, não fique enrolando. Eita, não estudei esse conteúdo. Vamos falar sobre a porta, essa porta. Gente, objetivo, direto o que você está falando, certo? E tente não fazer muitas ramificações de outros assuntos. Dá para ter aquele link. O que é um link? Né? Na informática nós falamos que é quando você puxa um assunto com o outro. É bacana isso. Tem que ter um domínio impressionante. Você está falando ali do Egito Antigo, por exemplo, né? Vamos falar assim de história, por exemplo. Estamos falando do Egito Antigo e falamos que tinha um crescente fértil com outros povos da Mesopotâmia. Você fez um link puxando outros assuntos. Está falando sobre um assunto, você pode trazer. Volta para onde você está, teu porto seguro, certo? E continue sem perder o foco, sem perder o objetivo. O link é bacana, vem agregar, vem enriquecer a tua comunicação. Mas cuidado para não se perder e não conseguir voltar. Faça pausas estratégicas. Movimente-se. Demonstre naturalidade e espontaneidade. Aí, é isso que nós estamos falando, né? Não seja também tão espontâneo, né? Exagerar aí na comunicação. Mas não precisa ser tão informal, nós estamos falando de oratória. Na oratória nós podemos melhorar, né, fazendo leitura. Gente, vocês não iam aguentar! Assim como também é a minha maneira de se expressar, porque eu estou aqui no meu trabalho, gravando uma aula com vocês. Assim era possível. Imaginar também que eu não sou sempre assim. Seria insuportável. Meu filho não iria aguentar o pai dele sendo professor todo momento da vida dele. Já imaginou? Eu ia começar, não come ainda não, filho. Eu vou contar para você a história do feijão. Deus o livre. Eu não iria me suportar, gente. Então assim, uma coisa, eu estou no momento do trabalho, focado aqui no objetivo de passar a mensagem, mas você pode ser espontâneo, mas não precisa só a formalidade, certo? Bacana. Equilíbrio. Eu jogo uma formalidade também, mas também, dá uma quebrada ali naquela espontaneidade. Foque na narrativa, no que você vai falar, no assunto. Cuidado para não desviar. Alinhe gestos, entonação, mensagem. Eu gosto de fazer uma brincadeira assim, né? Não sei se vocês perceberam. Não gosto de dar muito abertura, mas eu tenho uma jogada aqui, chamo vocês, é uma característica minha. Você vai aprendendo com o tempo. E é assim também. Fiz a minha leitura, né? Precisei estudar como que eram meus movimentos e o que estava meio chato. Tá meio chatão esse braço pular aqui, ó. Dá para dar uma melhorada aqui. Eu percebi que ficava mais bacana, que chamava mais a sua atenção. Assim, quando eu estou trocando de câmera, vocês perceberam como que eu fiz o movimento? Eu esperei trocar a câmera para daí iniciar a comunicação. Assim como o slide comentou, sobre fazer aquela espera. Mais ou menos isso que eu estou comentando com vocês. Você dá aquela jogada, espera e continua a sua fala, a sua comunicação. Tudo isso é treino, não é de um dia para o outro, mas é bacana. Agora, copie a pergunta em seu caderno e responda. Outros exemplos foram estudados também nessa aula sobre como podemos melhorar nossa oratória. Cite alguns exemplos. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltamos, bora lá. Eu tava aqui pensando, né? Pô, tô contando todos os meus segredos aí das gravações, mas é bacana eu poder contar, é como uma aula sobre a minha aula, de como que é essa comunicação, né? Então, acredito também que eu esteja com vocês aqui, porque eu pude ali ao longo dos anos, né, outros trabalhos em outras editoras, aqui com a Aula Paraná, poder apresentar para vocês como vocês podem melhorar essa comunicação. É legal. Então, eu fico feliz que eu posso contar um pouco da minha experiência, como que é os bastidores do Aula Paraná. Seja objetivo, faça pausas estratégicas, movimente-se, demonstre-se naturalidade, espontaneidade, foque na narrativa, no que você vai falar, no assunto, alinhe gestos, entonação, mensagem. Olha lá, eleja referências, procure assistir ou ouvir oradores sobre a... Não vou negar, foi proposital trazer o Cortella para vocês. Nunca ouviram falar? Galerinha, pesquise lá, né? Vídeos, podcasts, você sabe o que é um podcast? São pequenas falas, né? Entrevistas curtas, né? Apenas com o vídeo, apenas com a mensagem, né? O áudio, sem o vídeo. E o Cortella é considerado um dos maiores nomes de palestra oratória. Eu considero para mim também que ele foi um exemplo e uma inspiração ao longo dos últimos anos que eu pudesse. Confesso até que eu peguei o vício de linguagem dele em alguns momentos. Eu tive que tirar depois os vícios de linguagem dele. Ele faz uma coisa, eu vou contar para você, a filosofia é percebida. E quando eu percebi, eu já estava com esse vício de linguagem, de tanto assistir, para entender como que ele se comunicava, qual que era a brincadeira, por quê? Qual que era o laço emocional, emotivo, né? Pô, o contato ali com a comunicação que ele tinha com o auditório, que eu poderia transformar aquilo para as aulas do Aula Paraná. Confesso que quando eu vi, eu já estava pegando os vícios dele. Precisei tirar, lembrar que eu sou o professor Roberto e eu tenho a minha própria identidade, a minha forma de se expressar. Bacana se inspirar, mas não precisa imitar. Aí é plágio, aí dá problema. Mas foi bacana. Então, eleja referências. Pô, a minha aí, Cortella, foi um exemplo muito bacana. Movimento, postura, objetividade, fuja de gestos de voluntários, ou melhor, involuntários. Movimente, treino e os gestos, certo? Desenvolva a sua oratória em pequenos grupos. Seja objetivo e claro com suas palavras. Galera, depende só de vocês. Persistência, estudos, acredite no seu potencial. Erros acontecem, faz parte do aprendizado da vida. Leitura, preparação. Eu confesso que essa aqui é a minha contribuição para a aula de vocês. Foram palavras tiradas aí na hora que eu estava ali fazendo a adaptação desta aula. Não tenham medo de errar. Faz parte. Quantas vezes eu errei? E é a partir daquele erro que você tenta corrigir. Né? Confesso aí o meu lado virginiano, perfeccionista, falando alto. Mas também querer melhorar, é observando os erros, poxa, como é que eu posso melhorar isso, trazer de uma maneira diferente e não repetir esses vícios de linguagem, trazer uma outra forma de comunicação, tanto gestual como verbal, certo? Última perguntinha, explique como podemos melhorar nossa oratória, além das dicas citadas nesta aula. Daqui a pouquinho nós voltamos, gostaram, né? Eu sabia, corrigimos junto.
Voltamos, bora lá. Eleger referência, assistir e ouvir oradores de sua preferência, que possam trazer dicas e ideias de como fazer uma boa oratória. A internet é um campo aberto. Cuidado em saber as referências, mas é possível sim encontrar muita coisa boa, muito material profissional de ótima qualidade para estudarmos. Nossas referências, galerinha do sexto ano, aquele abração, aí ó, clichê, não é bem um clichê, marca, construa a sua marca. A minha marca é galerinha do sexto ano, ó, sem palavras para agradecer o estudo que fizemos nesta aula, foco nos estudos aí, força, porque inferno faz mal a ninguém, né? Até a próxima, valeu!